E aí, você tem coragem? Estamos começando mais um De Frente com Michele e hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é uma grande amiga de muitos anos e que eu admiro demais, ela sabe disso. Silvia Helena, seja muito bem-vinda. Que prazer meu você estar prazer aqui. É todo meu, e a recíproca também é verdadeira. Você sabe que eu te admiro absurdamente, te acho fantástica, fodástica, né? E é um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada. Porque também é recíproco, você sabe da minha admiração. Obrigada, minha linda. E hoje eu te chamei, né, para um tema, pra gente bater papo sobre um tema muito tenso, um tema onde nós vamos cutucar várias feridas, mas delicado demais, mas você é uma pessoa que eu confio demais pra gente poder falar sobre isso, porque você também sabe de toda a situação que eu passei, né, e por tantos percalços e tantos obstáculos e tantas dificuldades, e eu me lembro, jamais vou me esquecer que uma vez eu mandei algo muito superficial para você na mensagem, no WhatsApp, e você me mandou de volta um retorno assim: acredite em você, que você tem essa força, você tem essa luz e você vai sair dessa. Não sinta pena de você, e sim se enxergue como você deve ser. Então é algo que isso eu jamais vou esquecer na vida. Então minha eterna gratidão. Não me lembrava disso, Vi. Eu lembro. E que bom que você salientou, não sei se você se ouviu quando você disse... eu passei por isso, ou seja, se eu passei é passado, né? Isso. Muito embora a gente precisa alertar outras mulheres lindas, maravilhosas e que não se enxergam mais ou que estão anuladas por conta de um relacionamento abusivo. E é isso que nós queremos falar hoje para tantas mulheres que estão aí nos assistindo, que passa e a gente consegue sair. É claro que nós estamos vendo, né, vários casos de feminicídios e a gente fica com medo, a gente fica acuada, a gente fica assustada, mas a gente deve confiar, né? E a gente deve realmente saber andar no meio desse labirinto para encontrar a saída. Então eu até fiz aqui algumas questões. Ótimo. Ai, meu Deus, para a gente tirar todas as dúvidas. Quais são os diferentes tipos de relacionamentos abusivos e como eles se manifestam? É muito complexo, porque o relacionamento abusivo não está direcionado somente a relações hétero, né, afetivas, mas homoafetivas, às vezes família, mãe abusivas, pai abusivos, patrões abusivos nas empresas, né, nas amizades, né, quando uma amiga monopoliza a outra ou dita as regras. Então, os relacionamentos abusivos, eles estão hoje muito aflorados e muito pertinentes. A gente vê até em coleguinhas de escola, pequenos, já manipulando. Você é meu melhor amigo, não quero você se relacionando com outros amiguinhos. Isso. Ou então boicota, você está com ela no intervalo, então sábado você não vai na minha casa nadar comigo. É bem isso. Nossa, agora você falando, gente, nós já vivíamos isso há muito anos. Tempo, só que era muito velado. Meu Deus. Hoje aflorou-se muito por conta das novas ferramentas, né? As redes sociais, em que as pessoas não ficam mais escondidas. E a informação foi ano-luz, né? Muito rápido, chegou muito rápido até a gente, né? Então foi muito esclarecedor. Sim. Muito embora dentro das relações afetivas e relacionais, ainda muito velada, né, Mi? Por quê? Porque existe um comportamento narcísico, vamos se dizer isso, que é transtorno de personalidade, não é uma doença. Sim. Né? Que acomete muito mais o lado masculino que feminino. Sim. E isso não quer dizer que as mulheres também não praticam. Praticam. Né? Então, se a gente pegar a grosso modo, está em todas as relações. Meu Deus. Ô Silvia, e existem alguns sinais, por exemplo, que a gente possa identificar
né, desses narcisistas, desses psicopatas, para que a gente fique alerta, porque quando a gente começa a namorar, quando a gente se envolve com alguém, vem a paixão, né? E a gente parece que fica cega, realmente, a gente não enxerga os defeitos, e nem a pessoa também quer mostrar os seus defeitos, a coisa começa a mudar depois. Depois de um ano, né? Então, né, normalmente. Existe Ou tem gente até que segura isso, demora um tempo maior até realmente ter feito a outra pessoa de uma presa mesmo, e aí ela... E é bem isso mesmo, né? Existem os estágios. Então, assim, o primeiro estágio é a idealização, né? O cara... Vou pegar o homem porque a gente tá falando sobre isso até chegar num feminicídio, né? Ele idealiza aquela mulher potente em que vai trazer para ele benefícios. Sim. Então, primeiro é a idealização. Depois é o pódio. Ele coloca ela num pódio, né? Onde ela é a maravilhosa, é a mais interessante, é a mais sociável, a única, a linda da cabeça aos pés, né? E com isso ele vai trazendo ela para perto dele. Ela se sente confiada e se entrega. Onde ela conta as suas verdades, as suas dores. Ai, mas ele é muito fofo, amiga, estou completamente apaixonada. É o homem que eu sempre idealizei. E com isso ele vai ganhando espaço mesmo. Porém, vem o outro estágio, que é a depreciação. Que aí é o passar do tempo, né? Que ele começa a pontuar muito sutilmente. Ah, esse corte de cabelo, não sei, eu acho que não ficou bom em você. Por que você não muda a cor? Olha, o esmalte vermelho, eu acho que é um pouco vulgar. Então ele começa na manipulação, te trazendo para perto dele, e nessa depreciação ele te inferioriza. E aí ele te derruba com a sua autoestima. E com isso ele ganha pontos. Que ele te traz voltada para ele. Olha, ele é um cara legal, ele me dá uns toques sutis, ele me leva a pensar de uma forma diferente, e com isso ele vai te trazendo para perto dele, até que ele vai te desmerecer. Porque a idealização dele quebra-me. Geralmente, esses relacionamentos abusivos, eles sempre mudam o foco, né? E fazem comparações. Olha, a sua amiga é muito mais inteligente, ela conversa de N assuntos, ela sabe pautar. Então, ele vai te minando e te levando numa dependência, porque você acredita que não vive sem esse cara super bacana. E aí começa todos os abusos, o patrimonial, o financeiro, o religioso, né? Ele vai te tirando de tudo isso, o convívio social, né? Suas amigas não são adequadas. Ai, mas você vai ser com as amigas, vai me deixar sozinho? Eu gostaria que você fosse comigo. Então, ou que esses você ficasse em casa, porque às vezes eles fazem tudo isso, você acaba, né, se afastando de tudo, você acaba se isolando de tudo. A hora que ele vê que realmente você está em casa, isolada de tudo e de todos, ele começa a te deixar sozinha. Sim, porque... E aí ele sai. A importância é com ele, você tem que dar importância para ele. Porém, aí você fica desinteressante. Porque uma mulher que deixa tudo por ele, que graça tem? Nenhuma. E aí o que ele faz? Ele sai. Ele sai. E aí é muito recorrente também trair. Uhum. Né? Porque uma pessoa que é, vamos colocar como narcísico, né? Ele quer as luzes holofotes para ele. Quando isso não é mais agradável, ele precisa buscar outro suporte que faça com que ele se sinta potente, maravilhoso, né? E aí, como fica essa mulher? Destroçada. Você pode dizer sobre, né, Mi? Eu posso dizer sobre. É um assunto que, assim, poucas pessoas sabem, né, o que eu passei realmente, e eu acabo sempre falando mais para pessoas mais próximas, tento alertar quando as meninas são mais jovens, ou quando elas entram num relacionamento que você começa a identificar às vezes também existe um tabu, né? Isso, características, né, que você fala assim, puta, pode acontecer. Ou está acontecendo. Então, assim, tudo que você falou são todas as etapas, né, de um relacionamento que segue, sim, para um relacionamento abusivo. E ainda falta os outros, né, que é, às vezes, um empurrão,
um beliscão, Sim. um soco na parede, tacaram um copo, Sim. né? Que aconteceu naquele filme Mad, né? Que ele joga o copo e ela fala, mas ele não me agrediu, já é uma agressão. Né? Quando ele intimida ela, quando ele dirige muito rapidamente, freia, que ela fica sobressaltada, que ela tem medo de falar algumas coisas que ele... Então, assim, vem as agressões sutis até que pode vem chegar ao a agressão feminicídio, física. exatamente. Sem sombra de dúvida. Porque, assim, eu falo que a gente vai passando por todas essas fases e a gente vai acreditando ainda que você ama aquela pessoa que te faz tão mal. É normal isso acontecer? É, porque aí você também desenvolveu uma personalidade dependente. Que também é um traço, né, das personalidades, né, dos transtornos de personalidade. Ou seja, quando uma mulher é muito vulnerável a um relacionamento abusivo, vale lembrar isso, meninas. Por que a gente se doa tanto a um homem que é manipulador e narcísico? Porque eu também tive falta na minha infância. Eu sofri algum tipo de abandono, de importância. Que aí quando chega esse maravilhoso que no início me coloca num lugar, eu acredito que eu encontrei o que realmente me faltava a mim. E eu preciso estar com ele, porque com o desenvolver eu acabo acreditando que ele é a única pessoa que vai me fazer feliz. E isso é doentio. Porque quem tá de fora fala, nossa, mas ela não enxerga, porque ela não mete o pé nele, vai viver a vida dela. Não é fácil assim, ela cria uma dependência. Muito grande. Muito grande. Que ela não consegue se desvencilhar daquilo. E é surreal a gente estar falando sobre isso hoje, porque é uma viagem no tempo, né? Eu acabei não fazendo terapia quando eu consegui sair do relacionamento. E quando a gente toca no assunto, gera dentro da gente um misto de sentimentos, né? É dor, é raiva, é vergonha, é ódio. É um compilado mesmo. É um compilado de sentimentos que você vira e fala assim, como eu pude... E aí que é o problema, a culpa. A culpa. O remorso. Isso que faz com que ela fique mais nesse relacionamento. Porque ela não se perdoa. Por que que eu não vi? Por que que eu não entendi as sinalizações? Porque eles não. Por que que eu fui ficando muito à mercê de tudo isso? E aí ela se cala, e onde ela se deprime. E às vezes entra numa depressão profunda. Que aí pode até levá-la, em casos mais drásticos, ao suicídio. Porque como ela vai encarar tudo isso, principalmente a sociedade, os amigos, a família, né? Porque ela é uma mulher dinâmica, uma mulher capaz, como que ela se deu a isso? Então a culpa e o remorso a faz ficar. E ele alimenta, né? Porque aí quando tem as grandes brigas, que você também se rebela, que você não aceita, ele vem com desculpas, com vitimismo, eu fiz por seu bem, eu briguei com você porque você sabe que eu não gosto disso, eu fiz tal coisa porque você me deixou irado. Sempre a culpa. E aí quando você se pega nisso, você fica se autoavaliando, olha, é verdade, eu poderia ter relevado, eu poderia ter feito diferente, ou então a esperança, ele vai mudar. Eu acho que isso é o que mais vem forte dentro da maioria das mulheres. Não é possível que ele não me ama. E não é possível que ele não enxerga, gente. Porque assim, é possível a pessoa, a vítima, amar esse carrasco? Com certeza. Porque, gente, é um amor doentio, é uma dependência. Não é um amor genuíno ou um amor saudável. Mas é o que ela tem. Entendi. E o que ela é levada a acreditar. Né? Eu não sei se você já teve um contato com pessoas que dizem, gente, eu tenho o dedo podre. Sempre me acontece isso. Sempre estou entrando num relacionamento abusivo. O que acontece comigo? Eu vou acabar morando ou vivendo sozinha. Não, você precisa de auxílio, você precisa se autoamar, se autocuidar. Se libertar desse abandono, né? Regresso aí,
curar essas feridas e ficar a mulher empoderada que nós somos, lindas na sua nuance, na sua essência, e começar a dizer não. Sim. Não me serve, não me cabe, eu não quero, não me sujeito, não vou, não posso. Por que nós temos tanta dificuldade, Sil, para poder falar essa palavra não? E o não em todos os sentidos, né? Porque aqui nós estamos abordando o relacionamento, né? Entre casais, independente do sexo. Sim. Mas por que na nossa vida, em tudo, a gente tem essa dificuldade de falar Olha, não? eu vou me atrever a dizer. Foi a criação patriarcal em que fez as mulheres calarem. E que os homens sempre teve a dianteira, sempre foram a cabeça, sempre são a direção e a gente sempre tem que seguir. E outro ponto, desde criança, ceder para o outro. Sempre olhar para o outro. Ai, dá pro amiguinho, filha, você é boazinha. Presta para ele, amor, depois ele te devolve. Sempre o outro, nunca a gente. A gente. A gente sempre ficou para depois. Sim. Tanto que a gente sempre teve muita dificuldade de dizer as nossas dores. Sim. Como se eu fosse péssima nisso, né? Por que você sente tanta dores? Você tem problema. Porque a vida é sorriso, é cores, é alegria. Principalmente nas redes sociais. Todo mundo é feliz. Então, como eu vou dizer que eu sinto dores? Que eu quero exteriorizar o que eu sinto? Não, eu quero dizer não. Não, não posso. Porque aí vem toda essa crença, né? Esses padrões, olha, você precisa ser submissa, você precisa se calar, é o homem que tem a dianteira, você tem que ouvir o que teu marido diz, ou seu parceiro, né? Ou então ceder, sempre ceder pro outro. Sempre guardar a sua dor, né? Pra acudir a dor do outro. Eu passei a minha vida fazendo isso, sempre fui, desde pequena. Quantas renúncias, né, Mi? Quantas, mas muitas, né? E eu realmente, você falando, a gente vai relembrando, né? De fases e de momentos. E eu passei minha vida fazendo isso. E quem tem irmão sabe disso, já começou ali as disputas, né? O mais velho tem que ceder pro do meio, o do meio pro mais velho e pro mais novo. E o do meio fica perdidão. Total. Ele não sabe se segue o mais velho, se segue o mais novo. É isso. E aí se tem uma mãe narcísica, né? Aí piora todo o quadro. E aí como que você desenvolve a sua personalidade? Primeiro que o temperamento é inato, você nasce com ele. E depois a personalidade é aquele compilado de emoções que você vai vivendo no seio familiar, não culpando ninguém, pelo amor de Deus. Não, porque eles também tiveram os problemas de criação deles, né? Porque isso é uma sequência. A gente vai carregando, né, esses fardos que vão vindo de gerações em gerações, e a gente precisa chegar num ponto com mais esclarecimento, e graças a Deus eu acho que agora nós chegamos realmente, né, numa evolução um pouco maior, onde a gente pode colocar um ponto final, através de profissionais, através de ajuda, porque a gente sozinha, a gente não consegue. Então eu já vou dizer aqui para todas vocês, a gente precisa de ajuda. E por que não aceitar ajuda? Exatamente. A gente tem que dizer sim, eu preciso. Tem que quebrar esse tabu, Tem que quebrar esse tabu. A gente não é suficientemente bom sozinho, não, a gente precisa do outro. E nós não precisamos ser, a gente não precisa colocar a capa da Mulher Maravilha. Não, porque não existe, porque né? não existe. Nós somos seres imaginária, humanos. Né? Agora me responde uma coisa, em todo relacionamento abusivo, existem características narcisistas ou psicopatas, e narcisistas e psicopatas, tudo junto? Tem uma diferença entre ambos, né? O narcisista, ele é muito voltado para o glamour e o bem-estar dele. Certo. E o psicopata, ele não tem compaixão, ele não tem empatia. Então, o intuito dele é destruir o outro mesmo. Então, ele não tem um filtro, um critério de que, olha, se eu atravessar isso, eu vou prejudicar alguém. Se não é comigo, tá tudo bem. Tanto que uma pessoa que exterioriza afeto, carinho dentro da relação, ele chama deixa de ser idiota. Você é otária.
A gente ouve muito isso dentro das relações. Você é muito otária, que você está falando não tem nada a ver. Então, isso já é mais pontual para um psicopata. Não necessariamente que ele é um assassino em potencial, mas ele não tem empatia. Uhum. Ele não tem nenhum tipo de sentimento em relação ao outro, mas somente a si. Agora, o narcisista não, ele agrada, ele mostra que ele tem interesse, que ele tem amor, ele é cheio de fazer surpresas. Amor, olha, vem ver o que eu comprei pra você. E aí você vai ver, não é pra você, é pra ele. Pra ele. Entendeu? Uhum. Mas aí ele sabe que você ia dar contra, então ele usa surpresa, porque olha, quem vai falar não pra uma surpresa, Mi? Nossa. Ele tá sendo carinhoso, tá sendo gentil. Silvia, você tá falando, eu tava até me arrepiando, assim, tá me arrepiando, sabe quando te arrepia de poder virar e falar assim, eu me livrei. E hoje eu tô aqui, de frente com você, para esse bate-papo. Hoje, assim, a pergunta eu vou fazer pra mim, você tem coragem? Eu tive, né, coragem de estar na sua frente e de falar publicamente que eu passei por um relacionamento abusivo e que eu consegui sair desse relacionamento abusivo. Preciso ainda me curar em alguns aspectos, mas firme e forte, com coragem e fé, eu sei que isso é passado. E eu tô aqui para mostrar para todas vocês que a gente consegue. E vou te falar, Mi, você não tá sozinha. 89% das mulheres, digo, isso foi um índice, já está até caducando, acredito que muito mais. Esteja mais. Que mulheres têm relacionamentos abusivos velados, sutis, por conta de uma educação patriarcal e machista, e que a gente às vezes não entende e não percebe a sinalização. Então o seu eclodiu e você aprendeu a se livrar muito rapidamente. O triste é estar num relacionamento desse e estar levantando a bandeira. Sou a favor da minha família, sou a favor dos meus filhos, mas eu não sou feliz. É isso aí. Gratidão a todas vocês, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada. Eu hoje, assim, acabei, né, falando sobre um tema difícil, de extrema importância para mim e que mexeu demais comigo. Mas eu quero agradecer também, não poderia estar aqui sem eles, né, aos meus parceiros, aos meus colaboradores. Então, muito obrigada a Magras. Muito obrigada ao Clube de Tiro Rebelato, muito obrigada a Red Parts, muito obrigada a Merlin, ele sabe o tanto de carinho e admiração que eu tenho por ele, muito obrigada a Mercavejo. Falei todo mundo? Ai, a minha amada, que é minha e sua, a Marina Lorenzini, que ela fala que ela te ama também. Gratidão a todos vocês e principalmente vocês que nos assistem. Hoje foi um programa muito especial que me deixou muito emocionada, mas gratidão. Tive coragem e força de falar sobre isso. Que ótimo, Mi. Até mais.